Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. É um privilégio para nós podermos compartilhar a palavra do Senhor toda segunda-feira das 7h30 às 8h, também aos sábados das 7h30 às 8h, e reprise de um dos programas da madrugada de sábado para domingo. Você que tem nos acompanhado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos chegando ao final de mais um ano, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós louvamos a Deus pela essa oportunidade rica, né, de estarmos vivos e semeando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Então, para nós, esse é um motivo de grande alegria e nós agradecemos ao Senhor por tudo isso que Ele tem nos proporcionado. Agradecemos também a todos que têm colaborado, né, que têm participado, que têm feito. Porque atrás, por exemplo, de uma igreja, não existe só um pastor, um apóstolo, existe aí dezenas de pessoas trabalhando para que o reino de Deus possa estar em crescimento. E para que esse programa chegue até você, tem também equipes trabalhando, né? E eu louvo a Deus por cada irmão, e eu creio que Deus vai recompensar a vida de todos em nome de Jesus. Nós não temos muitas vezes a ideia, né, a dimensão de tudo isso, quantas pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, estão conhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, porque aonde nós não conseguimos entrar, a televisão entra naquele local, e quantas pessoas eu creio que estão ouvindo a palavra do Senhor. E você que tem, né, ouvido a palavra do Senhor, nos acompanhado, você pode também mandar, né, um recado para nós, mandar uma mensagem. E você que não tem igreja, talvez você queira aí uma visita. Nós temos missionários trabalhando em vários lugares, missionários que estão indo a Poste Caldas, a Bandeira do Sul, Machado, a Serrania, Alfenas e Campos Gerais. Então essas cidades vizinhas, eles passam ali, oram por você, são pessoas já treinadas, né? Tem também a unção do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é o treinamento da igreja, outra coisa é aquilo que nós já adquirimos no dia a dia com o Espírito Santo de Deus. Então, são treinados por uma igreja e também no dia a dia, na experiência, onde o Espírito Santo de Deus usa cada missionário. Nós temos visto aí muitos testemunhos maravilhosos. Você pode entrar em contato conosco, depois você vai pegar o nosso endereço, né, na vinhetinha aí das nossas redes sociais, e pode entrar em contato conosco, tá bom, meu amado? Então você vai acompanhar agora a nossa chamada e logo em seguida nós retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. (2018)
o ano da porção dobrada. Participe conosco do culto da virada, agradecendo a Deus pelo ano de excelência e celebrando a chegada de 2018 com muita fé e alegria. Traga seus projetos de vida e seus alvos. Culto da Virada, dia 31 de dezembro, às 22 horas. Local: Rua Lucas Padilha, número 7. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Glórias a Deus. Meu amado, eu quero compartilhar com você essa manhã em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Um centurião demonstra fé. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Eu vou ler e vou estar pontuando algumas coisas aqui bastante interessantes, né? Aquilo que o Espírito de Deus tem para nós no dia de hoje. Eu creio que você vai ser ricamente abençoado com a palavra do Senhor. Então vamos lá, Mateus 8, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Centurião, soldado, né, romano, que era, por exemplo, vamos dizer, um comandante de alguns soldados. Alguns dizem que ele comandava 100, né? Então, vamos ficar aí nesse, vamos dizer, um comandante que ele tinha ali, debaixo do seu comando, vamos colocar aí uns 100 soldados. Então, vamos aqui algo muito interessante e desperta não somente a nossa fé, mas que nós venhamos a entender o que é princípio de autoridade. Quando nós entendemos que é princípio de autoridade, nós entendemos também quando é uma autoridade de Deus, quando o Senhor determina algo sobre a nossa vida. E esse homem, realmente, ele entendeu isso daí, porque ele também trabalhava debaixo de princípio de autoridade. Então vamos lá. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha para você ver, meu amado, o entendimento desse homem, o respeito desse homem para com o Senhor. Claro que até então aqui, nós estamos no capítulo 8 de Mateus, Jesus ele já tinha curado algumas pessoas, ele tinha acabado ali de pregar, né, aquele famoso sermão do monte, que é do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Então ele não tinha ainda muita popularidade, ele estava ali na formação dos seus discípulos, trabalhando, né, igual, por exemplo, todo líder de célula, todo pastor, quando começa numa cidade, quando começa numa célula, aquela formação dos primeiros discípulos, orientando, levando junto. Então, da mesma maneira, da mesma maneira que o Senhor estava fazendo com aqueles discípulos, nós também, pela direção da palavra de Deus, nós fazemos. Então, aquele princípio, né, os discípulos aí, meio fraco na fé, e aquela coisa errada tudo. E esse homem, ele chama muita atenção. Por quê? Porque ele estava com um problema na sua casa, ele tinha ali um dos seus empregados, e diz que, alguma versão da Bíblia diz que aquele homem estava atormentado. E através daquele problema, e a gente sabe que tinha aí também obras demoníacas na vida daquele homem, e tinha deixado paralítico. Então, estava com um problema muito grande na sua casa. E quando ele fala com o Senhor Jesus Cristo a respeito daquele problema, Jesus diz: eu irei até a sua casa. E ele respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha para você ver. Então,
aquele homem demonstra assim um respeito, ele demonstra um grande, né, um entendimento por quem Jesus era. Certo que, né, nós acabamos de falar que Jesus não tinha ainda a sua popularidade, que nós estamos aqui bem no início do livro de Mateus, mas aquele homem já entendia sobre o princípio de autoridade e sabia que estava diante de uma autoridade. Tá? O respeito que aquele homem tinha diante daquele momento a qual estava vivendo. Claro que ali os discípulos de Jesus estavam ali, algumas pessoas estavam também. Então, isso chama muita atenção quando, por exemplo, nós estamos diante de uma autoridade, o respeito que nós devemos ter, e não somente a autoridade, claro, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque quem, por exemplo, não tem respeito para com a autoridade, não sabe que é uma autoridade, naturalmente essa pessoa também não vai reconhecer a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor. Dificilmente uma pessoa que não conhece a autoridade, não reconhece uma autoridade, ela também tem dificuldade para reconhecer a autoridade de Deus. Mas esse homem, ele demonstra assim um respeito muito grande, sabendo quem estava ali, né? Quem estava, tanto é que o Senhor dirigiu a ele e diz: olha, eu irei à tua casa. Ele diz: eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto. Por quê? Ele reconheceu, e ele também, pelo fato de ser uma autoridade, e tinha ali, debaixo da sua autoridade, muitos soldados, então ele entendia sobre o princípio de autoridade. Quando nós entendemos de princípio de autoridade e de respeito, nós também somos respeitados. Porque muitas vezes líder, ele diz: por que eu não sou respeitado? Porque não conhece a lei, por exemplo, da submissão, o que é uma autoridade. E hoje nós vivemos numa geração complicada, uma geração que não respeita os pais, que não respeita os professores, que não respeita as autoridades, e a Bíblia ensina nós a respeitarmos as autoridades. Né? Nós só não submetemos a autoridade quando as autoridades elas saem, por exemplo, dos princípios da palavra de Deus. Mas, por exemplo, com relação à autoridade, né? Você está vivendo numa cidade, aí tem um prefeito, tem um delegado, tem as outras autoridades, tem secretário, tem vereadores. Então, a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos capítulo 13, que nós temos que nos submeter às autoridades. Você, por exemplo, paga impostos. Quando você deixa de pagar impostos, você vai ser punido. Você obedece às leis de trânsito. Se você não obedecer, você vai ser punido. Você também tem ali uma série de coisas que você deve obedecer, porque senão você acaba sendo preso. Então, nós obedecemos. A palavra de Deus trabalha nesse quesito. Por quê? Porque Deus, ele quer algo organizado, né? E a Bíblia ensina a nós respeitarmos. Então, quando nós respeitamos no Senhor, por exemplo, um professor é uma autoridade dentro de uma sala de aula. E, na realidade, os professores hoje, eles são desrespeitados. Aí você diz: apóstolo, mas eu sou cristão, e muitas vezes aquilo que o professor fala, eu não concordo. Claro, 90% daquilo que ele fala, você não concorda. Mas, por exemplo, isso também não te dá o direito de você de respeitá-lo. Você está diante de um ser humano, não é? Então, não dá direito de você ficar brigando com o teu professor, porque isso daí, você está caindo naquela situação de maldição, né? Porque você não está respeitando, você está diante de uma autoridade. Claro, muita coisa que nós ouvimos, nós não concordamos com aquilo, mas nós sabemos que estamos diante de uma autoridade ali, e essa autoridade precisa ser obedecida. Muitas vezes, por exemplo, você está na igreja, mas o seu pai e a sua mãe, eles não estão, mas são autoridades sobre a tua vida. Você deve respeitá-los. Tá? Claro que, por exemplo, quando eles dizem alguma coisa que venha contrariar a palavra de Deus, você não precisa brigar com eles, né? Quando eu discordo de uma pessoa, não preciso brigar com a pessoa. E não preciso também ofender aquela pessoa, porque eu estou discordando dela. Mas em outras coisas, né, você pode obedecer ao seu pai.
Quando o seu pai, por exemplo, ele fala assim: meu filho, você precisa trabalhar, quer dizer, só pelo fato de você ser crente, agora você tem uma autoridade maior do que seu pai, isso aí é maldição na tua vida, isso é desonra na tua vida. E a Bíblia fala que você que faz isso terá um tempo curto aqui na terra. Então, nós vivemos numa sociedade que eles não reconhecem a autoridade, uma sociedade, né, dos tempos para cá, eles não reconhecem. E quando chega na igreja, é da mesma maneira. Eles não obedecem, eles não respeitam, e aqueles que respeitam, eles são muitas vezes, sei lá, né, começa a criar aquela chacota sobre aquela pessoa que respeita. Agora você está idolatrando ao pastor, idolatrando, não é idolatrando, isso chama-se respeito. Tá? Eu creio que nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum líder, ele quer ser idolatrado, porque a idolatria não faz parte da nossa vida, mas respeito, reconhecimento que tem autoridade ali, né? Nós vivemos num tempo que, por exemplo, nossos professores, nossos pais, quando você falava alguma coisa, por exemplo, se tinha teu pai e a tua mãe estavam conversando, você não poderia cortar, né, aquela conversa. Isso daí não é questão de tempo, isso é princípio de educação. Tem duas pessoas conversando e você vai lá e corta isso daí. Essa é uma forma, né? Pessoa mal educada, pessoa que parece que ela não sei onde foi criado, né? Então a gente vê uma geração mais ou menos desse jeito. E aqui você vê, por exemplo, uma autoridade que reconhece um princípio de autoridade. Ele sabia que estava diante de uma autoridade ali, mesmo que Jesus não tinha, né, aquele conhecimento pelas pessoas, ou reconhecimento, mas ele sabia que estava diante de uma autoridade. Ele sabia que estava diante de autoridade. Ele diz: olha, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto. Olha que coisa interessante, né? Então vamos ver mais alguma coisa aqui desse diálogo. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Então, quando a pessoa, por exemplo, que ela sabe que ela é sujeita a uma autoridade, que ela conhece esse princípio de honra, princípio de respeito, princípio de educação, é simples você dirigir essas pessoas. É simples. Agora, quando a pessoa, por exemplo, nunca submeteu uma autoridade, não respeita ninguém, isso daí é complicado. Quando chega na igreja, vai dar problema. E muitas vezes a pessoa não quer converter. Ela não quer converter, né? Mesmo que você, por exemplo, viveu aí num mundo onde você não respeitava ninguém, não dava satisfação a ninguém, aí na casa de Deus, você deve dar satisfação. Aí, por exemplo, você trabalha em célula, você tem um líder de célula, você deve dar satisfação a ele, é uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Você, por exemplo, que tem um pastor também, você deve respeitar essa pessoa, você deve ser educado, você deve obedecer, né? Porque obedecer não é ser uma pessoa, por exemplo, boba, não, ser uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente, você tem o seu apóstolo. Então, isso não é idolatrar ninguém, é princípio de autoridade, de respeito, de honra, de reconhecimento, como nós também, né? A gente reconhece as autoridades, sabe que está diante de uma autoridade, sabe que precisa respeitar aquela autoridade, sabe que precisa honrar aquela autoridade. Então, esses princípios que muitas vezes tem feito com que várias igrejas tenham sido destruídas, células tenham sido destruídas, e o líder, ele tem que mostrar que ele é líder, não é ser autoritário, né? Porque você não vai abaixar o nível também daquela situação, mas ter um pulso firme, porque na realidade as pessoas chegam, e pelo fato de viver numa sociedade que parece que agora não tem autoridade mais, né? Todo mundo manda, todo mundo faz, todo mundo fala. Então isso é muito perigoso quando nós tratamos de princípio de autoridade, até com relação a receber as bênçãos de Deus. Então nós estamos vendo aqui esse homem no centurião, né? E ele diz: olha, eu também tenho, eu sei o que é, por exemplo, obedecer, eu sei o que é honra, eu sei o que é respeitar uma autoridade. Então Jesus, ele ficou muito admirado com aquilo, né? Jesus ficou muito admirado. Então vamos seguir o texto aí.
e com soldados, sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e digo ao outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Então Jesus ficou admirado com aquilo. E aí ele vira como ele estava preparando aquele discipulado, e todas as pessoas que fazem discipulado sabem muito bem o que nós estamos falando, né? Aqueles discípulos, por exemplo, que chega numa célula, chega todo afoito, né? Que muitas vezes é um adolescente, é um jovem, ou né, até um adulto afoito, não obedece ninguém e tal, aquela coisada toda. Então Jesus para agora e ele dirige aos seus discípulos. Ele dirige. Porque toda ocasião, tudo aquilo que Jesus fazia, ele não somente curava uma pessoa, mas ele trazia um ensinamento através daquilo, porque ele estava preparando uma equipe para que pudesse dar sequência ao seu trabalho, de homens maduros, de homens comprometidos, de homens verdadeiros, para cumprir aquele ministério e ir até a frente. Então, é muito interessante, porque Jesus, ele vira, né? Vamos ver aqui. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Tá? Então, ele vira para os discípulos, aonde aqueles discípulos estavam sendo preparados, e diz, olha, eu não vi aqui em Israel ainda, andando para lá, andando para cá, eu não vi ainda pessoa com tamanha fé. Ele deu ali, vamos dizer assim, até uma cutucada nos seus discípulos. Muitas vezes, meu amado, nós devemos usar as circunstâncias, a qual, por exemplo, nós estamos vivendo, você é um pastor e um líder de célula, muitas vezes nós devemos usar a circunstância para abrir os olhos dos nossos discípulos. Está vendo? Olha o que está acontecendo. Esse homem, ele vem, chega aqui, né? E ele já entende aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Então, é muito importante que nós levemos a circunstância, né, e mostremos o porquê daquilo, por que está acontecendo aquilo, por que aquele homem, por exemplo, ele entendeu esse princípio. Por quê? Por que, por exemplo, o respeito dele, a admiração, a honra, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Por quê? Porque ele sabia que estava diante de uma autoridade. Então, quando, por exemplo, nós também, que somos líderes, sempre nós falamos aqui para os líderes, pastores, evangelistas, nós temos que tomar cuidado até onde vai, por exemplo, a nossa liberdade com o discípulo. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós começarmos, né, por exemplo, a dar muita liberdade, aí se torna uma libertinagem. E o que vai acontecer? Você não vai ter respeito mais, perdeu o respeito, perdeu a honra, perdeu a autoridade, você não consegue dirigir mais ninguém. Então nós que somos pastores, apóstolos, somos líderes, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós vivemos com pessoas, nós temos ali um momento de alegria, temos um momento de comunhão, nós temos vários momentos, mas nós temos que tomar cuidado até onde vai a nossa liberdade. Até onde vai a nossa liberdade? Quando nós começamos a perder isso daí, aí se torna uma libertinagem naquele local, eles não respeitam mais a gente, eles não aceitam mais aquilo que nós falamos, porque nós colocamos aquela liberdade, né, que foi além. Isso não é dirigir célula, isso não é dirigir igreja, porque nós temos que tomar posicionamentos que, se nós ficarmos muitas vezes ali entrelaçados com pessoas, nós não vamos ter autoridade para falar com essas pessoas mais. E aí, é por esse motivo que muitas células, muitas igrejas acabam. Por quê? Foi passado, né? Olha, para eu ser um líder, eu tenho que ficar só brincando com esse discípulo. Não, existe momento para tudo. A Bíblia fala que nós devemos, né, tem tempo para tudo. Existe tempo para tudo.
Então nós temos que tomar cuidado, porque aí nós podemos perder a autoridade diante daquela circunstância. Então Jesus chama a atenção, né, de tudo aquilo ali. E ele ficou admirado. Eu lhes digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Então você vê que houve ali um princípio de respeito, um princípio de honra, sabendo que estava diante de uma autoridade. E o homem, né, reconhecendo ali, por exemplo, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ele diz: não, Senhor, basta uma palavra tua. Que hoje nós vivemos num mundo que não tem palavra, né? Mas basta uma palavra tua. Então ele creu naquilo, e mediante aquilo aconteceu um milagre lá na sua casa. Nós não vamos aqui exaltar muito o milagre, vamos exaltar o respeito, né? Jesus ficou admirado com a fé daquele homem, com o respeito daquele homem. Irmão, cuidado, o nível, né, que você, por exemplo, está exercendo dentro de uma igreja, cuidado com muita liberdade. Liberdade, quando ela fica, né, sai do controle, também sai do controle a autoridade, sai tudo. E nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Cria aí no meio da tua célula, da tua igreja, claro, comunhão, amor, carinho, mas com respeito, com honra, sabendo que existe uma autoridade. Porque hoje nós vivemos num mundo que parece que não existe mais isso. Mas dentro da casa de Deus existe. Aí nós vamos entender, nós vamos ter facilidade para nós honrarmos o Senhor, chegar numa igreja, respeitar o Senhor, a maneira que nós chegamos numa igreja, a maneira que nós comportamos numa igreja, a maneira que nós comportamos diante de uma autoridade. Tudo isso nós vamos saber e vai facilitar muito para que os milagres aconteçam na nossa vida. Milagres que vão além de cura e outros milagres, tá bom? Quero orar por você, meu amado, não sei como está a sua vida, mas não levante contra a autoridade, não faça isso, que é o pior negócio da sua vida, tá bom? Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso Deus, te louvamos por esse ensinamento da palavra, onde esse centurião, Senhor, nos ensina, onde Jesus ele ficou admirado com a fé desse homem, com o posicionamento desse homem, como ele dirigia aquele soldado, ele sabia também de princípio de autoridade. Pai amado e glorioso, te louvamos, Senhor, porque a tua palavra excede todo o nosso entendimento e ensina, Senhor, nós vivermos aqui na terra, meu Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amado, até o próximo programa. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. « 2018, o ano da porção dobrada. Participe conosco do culto da virada, agradecendo a Deus pelo ano de excelência e celebrando a chegada de 2018 com muita fé e alegria. Traga seus projetos de vida e seus alvos. Culto da Virada, dia 31 de dezembro, às 22 horas. Local: Rua Lucas Padilha, número 7.
Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento.